Olá! Hoje eu vou ministrar uma palavra que está aqui em Provérbio, a importância da gente entender a palavra de Deus. Aqui em Provérbios, no versículo, em Provérbios 4, no versículo 7, diz assim que o princípio da sabedoria é adquira a sabedoria, sim, com tudo que você possui, adquira o entendimento. Valorize a sabedoria e ela o exaltará. Se você a abraçar, ela a honrará. Ela porá um diadema de graça em sua cabeça e lhe entregará uma coroa de glória. Filho meu, escute e aceite as minhas palavras, e os anos de sua vida se multiplicarão. Eu ensinei a você o caminho da sabedoria, eu fiz andar pelas veredas da retidão. Se você andar por elas, os seus passos não se embaraçarão. E se correr, não tropeçarão. Aqui, o escritor de Provérbios, ele está nos instruindo que o mais importante na nossa vida é nós entender as relações que nós estamos inserida, porque isso aqui ela é individual. Um exemplo disso é você se relacionar com uma pessoa que tem transtorno, narcisismo, é um exemplo disso, porque o problema não está aqui o escritor ele fala que o importante aqui na nossa vida é nós entender a situação que nós vivemos. É o princípio da sabedoria, é o entendimento, entender e compreender. Sabedoria é a aplicação prática, conhecimento é informação. Aqui o fundamento do entender é a ideia, que aqui a ideia é um preceito. Então, um exemplo disso, Davi disse, ensina os teus preceitos, ensina a ideia e um pensamento original. Aqui está falando sobre Jesus Cristo. E o exemplo disso é você entender a relação e como você está vivendo. Isso é pessoal. E um exemplo disso, pessoas com transtorno, narcisismo, um exemplo disso, é sutil e quase que imperceptível. E quem convive com essa pessoa é que sente os gatilhos que essa pessoa vive e quer te destruir o seu emocional. Porque o emocional da pessoa é importantíssimo. Por que Jesus disse que não ficais inquieto por coisa alguma? Isso é problema não somente para a pessoa que vive intimamente com essa pessoa, mas o outro também tem um problema, só que ele não vê problema nisso. O que tem esse problema. E o codependente, quando não tem esse entendimento, esse conhecimento, vive nessas condições, com gatilhos emocionais, um transferindo a sua carga negativa para o outro, sem conhecimento. Aqui o fundamento do entender é a ideia. Porque Davi disse, ensina os teus preceitos, a ideia é um pensamento original. Os pensamentos precedem a ação. Como está lá em Gênesis, são ações de Deus, em Gênesis que está escrito, Deus criando ideias, você não pode ver. Um exemplo, o arquiteto que arquiteta é um sapateiro ou que faz roupas, cadeira, é uma ideia.
E na Bíblia, Cristo no grego é o Logos, porque em João diz que no princípio ele era o verbo, que é o Logos, que é a palavra. No grego é Logos, a palavra. E estava com Deus, o Logos, e a palavra de Deus era, no grego, Logos é a palavra, Jesus Cristo. O Logos dá razão, o sentido, o valor, a causa, o fundamento de alguma coisa, o ser, coisa. E também a razão conhecendo as coisas, pensando os seres, a linguagem que diz ou profere as coisas, dizendo o sentido ou significado delas. Jesus, antes de tudo, Jesus existia, como está escrito lá em João 3, começa. João 3. João 3 começa no 13, diz assim que ora, ninguém subiu ao céu e a não ser aquele que de lá desceu, Filho de Deus. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Aqui está falando de Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade, a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Jesus que levou os nossos pecados na cruz do Calvário. É a nossa redenção. Ele diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. É você crer naquilo que Cristo já tem te feito conhecido e aplicar esse conhecimento para que possamos apoderar da salvação que está em Jesus Cristo. Eu vou falar referente a sonhos, porém cada sonho tem sua particularidade. A importância de você orar a Deus, buscar em Deus a interpretação do seu sonho. Quando você sonha com um anel grande, geralmente pode estar relacionado a grandes compromissos, conquista ou poder, porque o tamanho pode simbolizar a importância e o peso do compromisso, seja ele um relacionamento sério, uma nova fase profissional ou uma grande realização pessoal. O sonho também pode representar um forte desejo por essas coisas, ou também pode simbolizar um amor mais profundo ou um casamento. E a grande quantidade de um anel, qualidade de um anel, pode reforçar a seriedade desse compromisso. Pode estar relacionado a poder, status. Assim como na antiguidade, um anel grande pode representar poder e prestígio e reconhecimento na vida profissional ou pessoal, um anel grande no sonho pode ser um símbolo de uma grande conquista, como uma formatura, formação ou início de uma nova fase, porque o sonho pode refletir um desejo inconsciente de ter mais poder, reconhecimento ou um relacionamento mais sério na sua vida. Cada caso tem sua particularidade. Existe a importância de você orar a Deus para que Ele possa te interpretar melhor. Eu vou fazer uma oração para abençoar os que estão assistindo, até mesmo os que ainda vão assistir. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, abençoa, Jesus, a sua igreja.
Senhor, nos ajude a adquirir seu conhecimento, sua sabedoria. Porque aqui em Provérbios diz a importância de nós termos entendimento na nossa vida, nas nossas relações, em tudo, âmbito geral. Senhor, abençoa a igreja, abençoa aquilo que o Senhor já tem posto nas nossas mãos para a sua glória. Nos dê espírito de sabedoria e de perseverança para nós continuarmos a prosseguir seguindo a Ti, porque sem Ti nada podemos fazer. Pode dois andar juntos se não estiver em comum acordo? Senhor, vai à frente, Jesus, abençoando aquilo que o Senhor já tem nos feito conhecido para que prospere para a sua glória. Nos ajude a olhar para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Senhor, vai ao encontro, Jesus, aquela pessoa que está sem ânimo. Senhor, fortalece, dê ânimo, nos ajude a olhar para Ti. Senhor, abençoa, Jesus, aquela pessoa que está sem direção, que o Senhor abre os olhos do entendimento de cada um na sua necessidade presente, nos fortalece em nome de Jesus, tirando todo o espírito da escuridão, que haja sabedoria, entendimento, compreensão para a sua glória, Jesus Cristo. Senhor, abençoa Israel, tirando todo espírito de condenação, maldições do inferno, que haja cura, prosperidade, salvação, que haja arrependimento. Senhor, abençoa as nações, abençoa Israel, que haja paz, que haja prosperidade, é o que eu te peço, Jesus Cristo, amém. Senhor, abençoa aquela pessoa, causa na justiça, que está ali parada há anos, mas é o Senhor que peleja nossas lutas, nossas batalhas. Aquela causa na justiça, Senhor, vai à frente, Senhor, aquela escritura daquela casa, aquela ali onde o Senhor falou, onde colocamos a planta do nosso pé, o Senhor já tem nos dado, anulando todo espírito opressor do inferno, todo espírito da escuridão já está anulado e repreendido em nome de Jesus. Senhor, fortalece as mãos enfraquecidas, fortalece, Senhor, aquilo que está sem ânimo, que o Senhor venha trazer ânimo, renovo no nosso interior. É o que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. E obrigado, Jesus Cristo, porque o Senhor já nos deu a vitória. E todo espírito opressor do inferno, opressão satânica, já está anulado e repreendido em nome de Jesus. Amém.